bem, turma? Na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então é uma equação quando nós temos duas letras, né? E não somente uma. Então acompanhe a explicação aqui a partir da página do número 10 da nossa apostila de matemática. Para abastecer um carro flex, cujo tanque de combustível tem capacidade para 50 litros, poderíamos colocar 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina, ou 35 litros de etanol e 15 litros de gasolina, né? Por um exemplo. Será que podemos apontar todas as possíveis quantidades de cada combustível a ser colocado no tanque desse carro? A matemática pode nos ajudar a encontrar uma maneira de responder essa questão. As ferramentas para isso você já tem. A álgebra, né? Que é os conteúdos que nós temos letra no meio. É isso que nós chamamos aí de álgebra. Lembrando que o tanque de combustível desse carro, ele tem a capacidade para 50 litros. E considerando que ele esteja inicialmente vazio, completa a tabela com algumas das possíveis quantidades de cada combustível, de modo que o tanque fique completamente cheio, tá? Então, aqui na nossa apostila nós temos essa tabela, e nós vamos fazer como esse primeiro exemplo, ó, aqui tem etanol, gasolina e aqui o total de combustível. Então, olha só, no primeiro exemplo, são 10 litros de etanol e 40 de gasolina, né? No total vai fechar quanto? 50, porque 10 mais 40 é 50. Aí agora, colocando 0 de etanol, quanto que eu vou ter que colocar de gasolina para chegar nos 50? 50, né? Porque 0 mais 50 é 50. Tendo 50 litros de etanol, quanto que eu vou colocar de gasolina para encher 50 litros? Nada, né? Porque 50 mais 0 é 50. Aí agora, se eu tenho 30 de gasolina, quanto é que eu vou ter que colocar de etanol para completar 50? 20, porque 30 mais 20 é 50. Aí depois, se tiver 20 de gasolina, quanto que eu vou colocar de etanol? Eu vou colocar 30, né? Porque 30 mais 20 é igual a 50. E aí, se eu tenho 10 de gasolina, quanto que eu tenho que completar com etanol para fechar 50? 40, porque 40 mais 10 é igual a 50. Então, chamando de X a quantidade de etanol em litros e de Y a quantidade de gasolina, nós podemos representar qual que é a quantidade total de combustível abastecido por meio de uma equação, né? Porque X mais Y tem que ser igual a 50, né? Tantos litros de etanol com tantos litros de gasolina tem que ser no final aí igual a 50, né? Então aqui embaixo nós temos uma tabela, olha só, representando os mesmos valores que nós temos aqui em cima. Então, o x mais y é igual a 50. Então, aqui do primeiro caso, então o x é quanto? O x é 10. O y é quanto? O y é 40. E aí, qual que é o par ordenado que eu vou ter? Eu vou ter para x 10, para y 40. Então, é assim que nós representamos, né? Aí, agora, na segunda linha, é 0 litro de etanol. Então, o x é 0. E aí, aqui a gasolina é 50, né? Então, o y é igual a 50. Então, como que fica meu par ordenado? 0 para x, 50 para y. Na terceira, aqui, ó, nós temos 50 para etanol e 0 para gasolina. Então, o x é 50 e aqui o y é 0. Como que eu represento? 50,0. Esse é meu par ordenado, né? E agora, na próxima, então, nós temos aqui 20 e 30. Então, é 20 para x, 30 para y. Como que fica o par ordenado? 20 e 30. Agora aqui, 30 e 20. Então, meu x é 30, o meu y é 20. Então, 20 e 30, assim que nós representamos. Por último, 40 para x e para y vai ser 10. Então, como que vai ficar meu par ordenado? 40 e 10. Então, note que nós podemos usar essa fórmula para obter os mesmos pares de valores da tabela anterior. Se for dado o valor para x, podemos substituir na equação para determinar qual que é o valor de y e vice-versa, né? E agora, seguindo para a próxima página, ali nós temos os pares ordenados, que são algumas das respostas das soluções da equação. Então, a equação que nós temos é x mais y, que vai dar 50, né? Então, os pontos dos pares ordenados são... Então, nós vemos ali que é desde 0, né? Olhando aqui na tabela, é desde 0 até 50, né? E aí de 10 até 40, porque olha só,
Aqui, ó, para x vai desde 0 até 50, porque o menor número que eu tenho é o 0, o maior é o 50. Para y, ele vai desde 10 até 40. Então, quando eu for escrever o meu gráfico, né, você já tem representado na apostila, mas quando eu for escrever o meu gráfico, eu já coloco esses valores que eu vou precisar, para não colocar um gráfico muito grande ou muito pequeno, né? Então, para esse caso ali, então eu usaria para x desde 0 até 50, ou seja, o meu eixo x aqui, ó, ele ia desde 0 até 50, né? No eixo positivo, porque nós também temos aqui a parte que é negativa. E aí o y ele vai de 10 a 40. Então aqui no y ele ia desde o 10 até 40. Tá? Então isso auxilia eu a desenhar o meu gráfico, tá ok? E aqui ele fala o seguinte: veja outros pontos obtidos que foram marcados nesse plano cartesiano. Então, além dos pontos obtidos, existem outros. Na verdade, são infinitos pontos, né? Observe que 50 litros de etanol é a maior quantidade de combustível que pode ser colocado no tanque, né? Ou seja, aqui no eixo X. Pensando do mesmo modo para a gasolina, então o valor máximo é 50. Então, o valor mínimo de Y que ele pode assumir, nós calculamos com a quantidade de combustível para os valores de X e Y. E assim nós vamos alinhando aqui o nosso gráfico, que representa a situação. Então, o segmento de reta, ele vai ser o quê? 0 até 50, né? E aqui também 0 até 50. Na questão a seguir, ele pergunta, o par ordenado, menos 5 e 55, ele é a solução da equação que nós vimos, x mais y é igual a 50? E esse par ordenado, ele é a solução do problema? Justifique essa resposta. Então, o par ordenado para a solução, ele é menos 5 e mais 55. Porque menos 5 mais 55 vai dar 50, né? Então, por isso sim. Porém, esse ponto, ele não é a solução do problema. Porque não pode abastecer o carro com um valor negativo, tá? Então, ali vocês têm essa questão, aí vocês vão responder lá que sim, né? Esse número ali, esse par ordenado, ele é a solução da equação, porque menos 55 mais 55 vai dar 50, então o valor está correto, só que não tem como eu abastecer menos 5 litros. Então, ela está certa e também está errada por outro lado, né? Porque não tem como eu abastecer um carro com um número negativo, tá? Vocês vão completar ali essa questão. E aí, logo abaixo, a equação x mais y igual a 50, ela é um exemplo de equação do primeiro grau. Lembra que eu expliquei para vocês, lembrando que a equação do primeiro grau é aquela que a potência que nós temos aqui em cima das letras, das incógnitas, sempre é 1. Digamos, se eu tivesse 2 aqui em cima do x, seria uma equação do segundo grau e assim por diante, né? Logo a seguir, nós temos um quadro que eu quero ali, que tem uma informação, uma definição, que eu quero que vocês circulem, passem um canetão colorido para você sempre estar voltando a ver. Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, como nesse caso, ela é escrita da forma ax mais by igual a c. O que é o a e o que é o b? Eles são números que são diferentes de zero. Então, é assim que é escrita uma equação no primeiro grau com duas incógnitas, ok? A equação é dita do primeiro grau quando o maior expoente da incógnita é 1. Então, é o que eu acabei de falar, né? Quando o maior expoente da incógnita, o expoente aqui não tem nenhum expoente, mas nós sabemos que tem o número 1, né? Que é x elevado a 1 e que é y elevado a 1. Considere a equação menos 2x mais y igual a menos 10. Perceba que este também é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Por que é do primeiro grau? Porque em cima do x, em cima do y, o expoente dessas duas letras é o número 1. Então, por isso, é uma equação do primeiro grau. E agora nós vamos completar a tabela com as informações que estão faltando. Então, vocês têm que ir na apostila uma tabela e eu vou completar junto com vocês. A equação que nós temos é menos 2x mais y igual a menos 10. Então, eu coloquei ela aqui no quadro. E aí, nós temos aqui um exemplo, né? A primeira linha aqui, ela é um exemplo. Então, quanto que é o menos x? Então, o menos x é menos 1 e o y é menos 12. Então, como que fica o meu par ordenado? Lembrando que o x sempre vem na frente do y.
Então, o par ordenado fica menos 1 para x, vírgula. E para y nós temos menos 12, tá? E agora nós vamos escrever o restante. Então, olha só, é 3 para x, né? E agora, qual que é o valor que y vai assumir para que lá no final eu tenha esse valor da equação? Então, lá no final é só eu substituir esse valor, né? Então, olha só, menos 2, que é esse valor. Aí o x, nós já sabemos que é 3. Então, menos 2, aqui é menos 2 vezes x. Então, menos 2 vezes 3. Mais o y, que é o valor que eu estou procurando, igual aqui a menos 10. Então, eu tenho que substituir um valor no lugar aqui do y, para no final eu encontrar quanto que é, tá? Então, é assim que nós caminhamos aí para completar essa tabela, né? Então, quanto que vai ser aqui o meu y, que é o valor que eu estou procurando? Então, olha só, 2 vezes 3 é 6, então vai ficar menos 6, vai passar para cá sendo mais 6. Vai ficar y igual a menos 10 mais 6. E isso vai ser igual a quanto? Y vai ser igual a menos 4. Então, qual que vai ser o meu par ordenado? Vai ser 3 para x e menos 4 para y, né? Agora aqui depois, nós já temos o par ordenado e nós já temos aqui o valor que é y. E agora nós vamos escrever aqui qual que é o valor de x. Então, qual que é o valor de x? O valor de x é o primeiro número do par ordenado, ou seja, é o número 6. Depois, na próxima, nós temos apenas o valor aqui que x ele é igual a 0. Eu tenho que descobrir qual que é o valor de y e escrever o meu par ordenado. Então, nós já sabemos que o x é 0, né? Então, pegando a equação, no lugar do x, nós vamos colocar o 0. Vai ficar menos 2 vezes 0, aí mais y, que é o que eu estou procurando, igual a menos 10. Então, 2 vezes 0 é 0. Então, vai ficar quanto? Vai ficar y igual a menos 10. Então, quanto que é meu y? O meu y é igual a menos 10. Tá? Então, meu par ordenado é 0 e é menos 10. Depois, nós temos apenas o valor de y, não temos o valor de x. Então, qual que é o meu par ordenado? Para y, eu vou ter 4. Agora, vamos descobrir qual que é o valor de x. Fazemos a mesma coisa que foi feito aqui, só que agora, no lugar do y, nós vamos colocar o número 4. Então, é menos 2 vezes x, aí mais. Quanto que é meu y? O meu y é 4. Então, no lugar do y, eu vou colocar aqui esse número 4. Igual a menos 10. Então, olha só. Esse mais 4 vai passar para cá com o sinal contrário, porque o meu objetivo é encontrar qual que é o valor de x. Então, quanto vai ficar? Menos 2x igual. É mais 4, passa para cá sendo menos 4. Então, menos 4 com menos 10 vai dar quanto? Vai dar menos 14. E esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aí, 14 divididos por 2 é igual a 7. Menos com menos vai dar mais. Então, x é igual a mais 7. Então, qual que é o valor de x aqui? O valor de x é igual a 7. E aí, por último, ali nós temos o quê? Nós temos apenas o valor de x, que é 5. Preciso encontrar qual que é o valor de y, né? Então, olha só, como que vai ficar? Pego a mesma equação, no lugar do x eu vou colocar o 5. Então, ó, vai ficar menos 2 vezes 5, e menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Então, já vou colocar direto aqui, ó. Menos 10 mais y, que é o valor que eu vou procurar, igual a menos 10. Então, esse menos 10 vai passar para cá sendo mais 10. Vai ficar menos 10 mais 10 vai dar 0. Então, quer dizer que o meu y aqui, ele é igual a 0, né? Então, como quer ficar meu par ordenado? 5 para x e 0 para y, tá? E é assim que nós fazemos. Só fazer a substituição. E agora, vamos marcar no plano cartesiano os pontos que foram encontrados aqui nessa tabela e em seguida, com o auxílio de uma régua, ligue os pontos para formar uma linha reta e obter o gráfico que representa todas as soluções para aquela equação, tá? Então, nós vamos marcar os pontos que nós temos aqui como par ordenado nesse gráfico. Vocês já têm o gráfico na apostila de vocês, então é só marcar os pontos e depois passar aí uma reta. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Então, olha só. Primeiro, eu tenho menos 1 para x e menos 12 para y, né?
é esse valor aqui. Então, vamos relembrar no gráfico como que é. Então, aqui nós temos o eixo que é o eixo X, e aqui nós temos o eixo Y. Então, tudo que for X, nós vamos marcar desse lado. O que for Y vai ser aqui, tá? Desse lado, nós temos os números positivos para X, e desse lado são os números negativos para X. Aqui nós temos os positivos para Y, e aqui nós temos o negativo para Y, tá? Então, vamos lá. Então, menos 1 para X, aonde que está o menos 1 para X? Aqui. E aí, menos 12 para Y. Então, quer dizer que ele vai descer até aqui no menos 12. E é aqui que eu vou ter esse ponto, né? Olha só, eu marquei aqui. Não sei se vai aparecer muito bem para vocês. Eu só segui aqui uma retinha, um traçado, né? Aí, depois, no segundo par ordenado, é 3 positivo para X e menos 4 para Y. Então, 3 positivo e o menos 4. Então, é aqui que vai estar. Então, 3 e aqui menos 4. Então, aqui que eu vou ter o meu segundo par ordenado. Depois, nós temos 6 positivo para X e 2 positivo para Y. Então, 6 positivo para X é aqui e 2 positivo para Y é aqui. Então, ou seja, ele vai ficar exatamente aqui. No encontro é que nós marcamos o ponto, no encontro aqui, desses dois pares ordenados. Depois é 0 para X e menos 10 para Y. Então, 0 e menos 10. Então, vai estar aqui, ó. Eu não preciso nem passar reta, porque 0 e menos 10. Depois é 7 para X, 7 positivo, e 4 para Y. Então, é 7 aqui e o 4 lá em cima. Depois, o último é 5 para X e 0 para Y. Então, ó, 5 para X e 0 para Y. Então, é aqui que eu marco o meu ponto, né? E aí, depois disso, eu vou passar uma reta que passa por cima desses pontos. Então, olha só, vou começar aqui em cima, né? Ó. Talvez aqui a minha reta não fique tão reta, porque não tem como eu desenhar aqui no quadro o espaçamento entre os números bem certinho. Mas ali na apostila de vocês já tem esse gráfico desenhado, então ele vai ficar bem certinho. A não ser que eu tivesse usado aí um quadro aqui do colégio que tivesse já os quadradinhos, né? Que nem tem em algumas salas. Só que a tia não pensou nisso antes. Mas, ó, passei aqui essa reta, né? E aí depois ele fala assim, na equação x também pode assumir os valores negativos e y. Então, nessa equação que a gente trabalhou, né? Qual que era a equação? Era menos 2x mais y igual a menos 10. Então, nessa equação aqui, o x e o y, eles podem assumir números negativos? Essa equação, ela admite, sim, valores negativos para x e para y. Porque nós temos pontos aqui que tem valor negativo para x e para y. Ó, tem menos 4 para y, um exemplo. E aqui para x não tem nenhum negativo, mas poderia ser. Tem sim, tem o menos 1, ó. Menos 1 para x. Então, nós podemos usar, né, os números negativos para x e para y nessa equação. Então, aqui a questão C, vocês vão resolver, vão responder com as palavras de vocês. E ali embaixo ele fala, perceba que na equação do primeiro grau com duas incógnitas, tem infinitas soluções, as quais podem ser representadas no plano cartesiano por uma reta. No entanto, se a equação for a representação de um problema, dependendo da situação, somente parte dos pontos dessa reta será a solução do problema. Então, quando nós dizemos aqui que ela tem infinitas soluções, é porque eu posso substituir vários valores aqui para x e para y, né? Não é um valor. Olha quantos valores a gente substituiu ali, né? Então, tem infinitas soluções. Seguindo agora para a página do número 13, nós vamos fazer também aí as atividades, tá? Então, a primeira, ela fala assim, associe cada equação ao gráfico correspondente. Então, nós temos A, B e C. E aí, nós temos 3 equações e temos 3 gráficos. Nós vamos precisar observar aqui para ver, né? Então, olha só, a primeira equação. Nós temos menos 2x mais y igual a menos 5, né? Então, qual desses gráficos aqui que representa essa equação? Qual que é esse gráfico? É esse daqui, porque se eu for substituir esses valores aqui, eu vou encontrar esses pares ordenados, montando esse gráfico.
Aí na questão B, 4x mais 2y igual a zero. Qual desses gráficos representam essa equação aqui? É o gráfico aqui do meio, porque se eu substituir os valores e marcar os pontos e for desenhar o gráfico, eu vou ter esse gráfico aqui. E aí depois a questão C, é x sobre 2 menos y igual a menos 1. Então, qual que é a resposta dessa daqui? É essa daqui. Se eu substituir esses valores, eu vou desenhar aí esse gráfico, ok? E aí depois na questão 2, ele nos fala o seguinte: resolva o seguinte problema. André tem notas de 5 e de 10 reais. Somando ao todo, ele tem 50 reais. Na questão A, preencha a tabela e encontre todas as possíveis quantidades de notas de 5 e de 10 reais que satisfazem esse problema. Considere que há pelo menos uma nota de cada valor. Então, ali na tabela, nós já temos um primeiro exemplo na primeira linha, né? Então, ó, quantidade de notas de 5, ele tem 2. E qual que é a quantidade de notas de 10 que ele tem? 10. É 4. Então, 4 notas de 10 vai dar 40, mais 2 de 5 vai fechar 50. Então, é assim que eu preciso completar a minha tabela, né? Então, olha só. No total tem que fechar 50 reais. Ou seja, a soma desses valores aqui, ela tem que dar aí 50 reais. Então, aqui eu coloquei, né, simplifiquei, diminuí a frase lá, mas é a quantidade de notas de 5 e a quantidade de notas de 10, que vocês têm na tabelinha lá. Então, eu tenho que fazer igual esse primeiro exemplo. Então, a soma das notas aqui tem que se resultar aí em 50. Então, poderia ser 4 notas de 5, que vai dar 20. E aí, mais quantas notas de 10 que vai fechar 50? Então, ó, 20 mais quanto? 20 mais 30, que é 50. Então, mais 3 notas aí de 10, né? Então, ó, 3 notas de 10 é 30, mais 4 notas de 5 vai dar 20. 20 mais 30 é 50. E aí, depois, eu poderia ter 6 notas de 5, que vai dar 30. E aí, mais 2 notas de 10, porque 30 mais 20 vai ser igual a 50. Depois, 8 notas aqui de 5, que vai dar 40, e mais uma nota aqui de 10, porque 40 mais 10 vai fechar aí 50, tá? O ponto 2 e 4, né, o par ordenado 2 e 4, indicando no plano cartesiano, representa uma das soluções desse problema. 2 notas de 5 e 4 notas de 10. Use as informações da tabela do item anterior para representar no plano cartesiano todas as outras soluções que você encontrou. E na apostila de vocês já tem ali a imagem do gráfico, né? Aí é só vocês completar os pontos. Então, lembrando, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então, nós vamos chamar de X esses valores e aqui o segundo valor vai ser o Y, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, né, o meu primeiro par ordenado é 2 para X e 4 para Y. Então, 2 para X e 4 para Y. Então, eu vou fazer assim. Ali ele fala só para marcar os pontos. Então, aqui que é o ponto de encontro desse par ordenado. Aí, depois é 4 para X e 3 para Y. Então, 4 e aqui o 3. Então, 4 e 3. E aí, depois, 6 para X, 2 para Y. Então, ó, 6 para X e aí o 2 para Y. Então, é aqui que ele vai se encontrar. E aí, por último, é 8 para X e 1 para Y. Então, o 8 está aqui e o 1 está aqui. Pronto. Então, nesse exercício, ele só pede ali para montar, só para marcar os pontos, tá? Não sei se ficou visível para vocês, mas é bom que vocês vão fazendo também aí juntos, né? Mas o ponto é onde marca o encontro aí desses pontos que nós temos ali do nosso plano cartesiano, tá? Na questão C, se há 2 notas de 5 e 4 notas de 10, totalizando 50, nós podemos representar essa situação por... Então, olha só, nós temos 5 notas, né? São 2 notas de 5, mas nós também temos ali 4 notas de 10. Então, é mais 10 vezes 4, e isso aqui é igual a 50. Então, substituindo esses valores por x e por y, nós podemos escrever uma equação
para resolver aqui esse problema. Então, qual que seria essa equação? Então, no lugar do 2, nós colocaríamos aqui o x, no lugar do 4, a gente colocaria o y, né? Então, ficaria 5x mais 10 vezes o y igual a 50, né? Então, é essa equação aqui que representa aí essa situação. Agora, nós vamos seguir para os demais exercícios, aqui na página de número 14. Então, na questão D, o par ordenado 12 e menos 1, ele é a solução da equação que você escreveu no item anterior? Esse par ordenado, ele é a solução para o problema que foi proposto? Então, olha só, esse par ordenado, ele é a solução da equação. Por quê? Então, ó, x seria 12 e y seria menos 1. E aí, 5 vezes 12 mais 10 vezes menos 1, isso é igual a 50. Mas esse par ordenado, ele não é a solução para o problema, pois não faz sentido ter um número negativo de cédulas, né? Eu não posso ter menos uma nota de 10. E aí, depois, na questão E o par ordenado 7 e 1,5, ele é a solução da equação? E é a solução do problema? Justifique a sua resposta. Então, esse par ordenado aqui, ele é a solução da equação, né? Porque esse é o x, isso é o y. Então, 5 vezes 7 é 35, mais 10 vezes 1,5, a soma dessas duas multiplicações é igual a 50. Só que esse par ordenado aqui, ele não é a solução do problema também, porque não faz sentido considerar as quantidades não são inteiras. Por exemplo, eu posso ter 1,5 notas de 10, tá? Então, esses valores, eles são o resultado para a equação, mas não é o par ordenado, né? Porque não tem esse sentido eu falar que eu tenho 1,5 notas de 10, né? Não posso dizer que tem uma nota inteira e mais meia. Aí, depois, na questão F, aqui na questão F ele fala, escreva outras 3 soluções para a equação que você escreveu no item C, mas que não sejam solução para o problema. Então, aqui tem várias opções de resposta, né? Então, olha só, se o meu x for 0 e o meu y for 5, então vai ficar 5 vezes 0 que vai dar 0, e aí 5 vezes 10 que vai dar 50, então vai ser a solução. O 10 e o 0 também seriam um par ordenado, o menos 2 e o 6 também, o 14 e o menos 2, o 5,5 e o 2,25. Então, são pares ordenados que representam essa equação, mas eles não são a solução do problema, porque não tem como eu dizer que eu tenho 0 notas de 5, ou 0 notas de 10, ou menos 2 notas de 5, menos 2 notas de 10, 5,5 notas de 5, 2,25 notas de 10. Questão G, você já marcou no plano cartesiano do item B os pontos que representam a solução do problema proposto, né? Eu fiz com vocês o gráfico. Agora, com o auxílio da régua, desenhe nesse plano cartesiano a reta que representa todas as soluções da equação escrita no item C. Então, nós vamos pegar todos os valores que nós temos lá no par ordenado, né, os pares ordenados da questão C, e vamos representar aqui, né? Então, olha só, por um exemplo aqui, ó, nós temos 8 para x e 1 para y, né? Aí, assim por diante, 6 para x e 2 para y, 4 para x e 3 para y, 2 para x e 4 para y, tá? E aí, eu vou passar aí a reta. Na questão 3, nós vamos preencher essa tabela para encontrar algumas das soluções da equação 3x menos y igual a menos 2. E depois nós vamos representar aqui no plano cartesiano. Então, olha só, aqui nós temos os valores para x, vamos ter que colocar os valores para y, né? Então, olha só, é menos 1 para x. Então, qual que é a equação? 3x menos y igual a menos 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar esse valor que ele está dando, menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 menos y igual a menos 2, né? Esse restante eu só repito. Só troco aqui no lugar do x, coloco esse valor. Substituindo esses valores, eu vou encontrar y igual a menos 1. Então, aqui eu tenho x igual a menos 1, que é o valor que já tinha dado, e o y a gente acabou de encontrar, que é menos 1.
Aí depois, x é igual a zero. Então, no lugar do x, eu vou colocar zero. 3 vezes zero é zero, vai ficar menos y igual a menos 2. E aí, como eu não posso deixar aqui a minha letra com sinal negativo, lembra que a tia explicou para vocês o que eu faço? Multiplico os dois lados por menos 1 para deixar positivo. Então, menos 1 vezes mais y é mais y. Menos 1 vezes menos 2 é mais 2. Então, eu tenho 0 para x e 2 para y. Agora, x sendo 1. Então, é 3 vezes 1 que vai dar 3. Repito, menos y igual a menos 2. E aí, o 3 aqui, ele 3 vezes 1 é 3. Então, vai passar para cá sendo menos 3. Então, menos 2 com menos 3 vai dar 5. Então, o meu x aqui é igual a 1 e o meu y é igual a 5. Ficou positivo porque aqui era menos y, como eu não posso deixar, multiplico os dois lados por menos 1, igual no caso anterior. E aí, depois aqui, o x sendo 2. Então, é 3 vezes 2, 6, daí menos y igual a menos 2. Então, o 6 passa para cá com o sinal contrário, vai ficar menos 6, e daí menos 6 com menos 2 dá menos 8. Como é menos y, preciso multiplicar os dois lados por menos 1, e aí vai ficar y igual a mais 8. Então, meu par ordenado é 2 para x e y é igual a 8. Marcando os pontos aqui no gráfico, então vamos lá. Menos 1 para x, então menos 1 para x tá aqui. Menos 1 para y, opa, aqui embaixo, menos 1 e menos 1, então tá aqui. Depois 0 e 2, então 0 para x e 2 para y, aqui é meu outro ponto. 1 para x e 5 para y. Então, 1 para x positivo e 5 para y. Meu ponto vai estar aqui. 2 para x e 8 para y. Então, 2 positivo e 8 para y. E aí, depois que eu marquei os pontos, eu passo aí a minha reta. Vamos para a última questão da nossa aula de hoje. Então, o dono de um sítio, ele deseja cercar uma área retangular para criar galinhas. Para isso, ele dispõe 100 metros de tela que deverão ser totalmente utilizadas. Então, chamando de x e y as medidas da largura e do comprimento em metros dessa área retangular, que equação que representaria o perímetro desse cercado? Então, o que é perímetro? É a soma das medidas de todos os lados. Então, é x e y. Então, nós temos esse lado que é x, então esse lado também é x. Esse é y e esse é y. Então, eu tenho 2x mais 2y, isso é igual a 100. Porque aqui ele fala que ele tem 100 metros de telas. Então, é essa equação que representa essa situação. Questão B. Temos aqui ao lado uma representação gráfica da equação que a gente acabou de ver, né? Então, de acordo com as condições do problema, o ponto B, 20 e 30 é uma das soluções que indica que o dono do sítio ele poderia construir um cercado retangular na largura de 30 metros de comprimento e de 30 metros de largura e 20 metros de comprimento. Repare que há uma bola vazia no ponto 0,50 e outra no ponto 50 e 0. Então, olha só, aqui tem uma bola que está vazia e aqui também, nesses pares ordenados, ó, 0 e 50 e aqui 50 e 0, né? Então, ele fala aqui o seguinte, elas indicam que os pontos não fazem parte desse gráfico, porque não existe um retângulo em que um dos lados mede 0. Não tem como ter um retângulo que um lado dele vai medir 0, né? Aí ele fala, cite outros 3 pontos que representam soluções para esse problema. Então, essa questão aqui, ela é uma questão pessoal, tá? Então, a resposta de vocês, ela deve ficar diferente da que nós temos aqui na apostila, né? Então, olha só, observando aqui, o que a gente pode pensar? Nós podemos pensar que se a gente tivesse 10 para x e 40 aqui para y, seria uma opção de resposta. Também, se fosse 20 aqui e 30, também seria uma opção de resposta. 40 e também aqui 10. Outra sugestão para essa equação é calcular outros valores para x e para y que satisfaçam, né? Então, olha só, como que poderia ser? Poderia ser 15 para x e 35 para y, porque se eu resolvesse essas equações aqui, ó, no final não vai dar 100.
E a equação tem que ser 2x mais 2y igual a 100. Então, se eu substituir esses valores aqui nessa equação aqui, não vai dar certo, né? Vai estar errado, não vai ser 100. Então, essas são algumas sugestões aí de resposta, tá? Eu gostaria muito que vocês resolvessem esse exercício, mas que vocês pensassem em outras respostas. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. 8º ano, tenha um ótimo dia de estudos.